Veja bem, essa segunda lição intitulada Por que precisamos ser salvos? Por que é necessário sermos salvos? Deus não é um Deus tão bom, um Deus de tanto amor que Ele vai fazer um jeito para todo ser humano poder ir para o céu? Veja bem, a Bíblia mostra que esse é o desejo de Deus. Deus quer muito que todo ser humano possa ir para o céu. O problema é que Deus é infinitamente santo e o pecado separa o ser humano de Deus. Precisamos ser salvos porque todos nós já pecamos. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, a Bíblia mostra, nos separa de Deus. Olha esse outro versículo, Isaías 59, versículo 2. Mas as iniquidades ou pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Quantas vezes nós pensamos, parece que Deus não está nem aí com o sofrimento que eu estou passando, com o que o mundo está passando. Eu posso lhe garantir que Deus sofre muito mais ao ver as pessoas que Ele criou, que Ele ama tanto sofrerem. Mas Deus é um Deus de princípios. Ele não pode ser como um político corrupto que passa a mão por cima dos pecados das pessoas. Deus é infinitamente santo e nenhum pecado poderá entrar no céu. Então, eis o dilema: se todos nós já pecamos e nenhum pecado poderá entrar no céu, e o pecado nos separa de Deus, qual é o problema? O problema é sério, é muito sério. Alguém poderia raciocinar e dizer: sim, pastor Eibe, mas eu sou um cara que, tudo bem, já pequei, mas pequei muito pouco, né? Ou só em algumas áreas muito pequenas, não é como outros que pecaram muito, né? Existe uma ilustração de um homem que está pendurado em cima do fogo do inferno e ele está pendurado no último elo de uma corrente, tá certo? Se todos os elos daquela corrente quebrarem, ele vai cair para dentro do fogo, do inferno. Mas já pensou numa coisa? Se ele está pendurado no último elo daquela corrente, se só um dos elos daquela corrente quebrar, só um daqueles elos quebrar, ele vai cair do mesmo jeito. Então talvez você já pecou muito, já quebrou todos os elos da corrente. Ou talvez você pecou pouco, relativamente, em comparação com outros. Vamos supor que teoricamente você só pecou um pecado, mas quebrou o elo do mesmo jeito, a corrente quebrou do mesmo jeito. A Bíblia fala em Tiago capítulo 2, versículo 10, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Uau, é a palavra de Deus que diz isso. Vou até ler de novo. Tiago capítulo 2, versículo 10, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E claro que existe aquele raciocínio que parece ter muita lógica. Se pastor Eibe, Deus é um Deus de amor, Ele vai fazer um jeito para eu ser perdoado. A realidade é que Ele já fez desse jeito. Qual é o jeito que Ele fez? Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, para levar o castigo que nós merecíamos. O problema é que Deus nunca vai forçar ninguém para receber essa salvação que Ele já providenciou por nós. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, já notou o que esse versículo mesmo diz? Vamos analisar esse versículo. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas muita gente não compreendeu o que esse versículo mesmo diz. Olha só, Deus amou o mundo tanto,
que Ele deu o seu único filho. Quer dizer, Deus não queria que ninguém fosse para a perdição eterna. Então Ele enviou Jesus aqui para a terra para levar o castigo meu e seu, o castigo dos nossos pecados. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele não estava morrendo como mártir. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim. Eu poderia chamar muitos anjos para me proteger, se eu quisesse. Mas eu quero morrer. Por quê? Porque Ele estava morrendo, levando o castigo por meus e pelos seus pecados. Lá na cruz, Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer em português: meu Deus, por que me desamparaste? Alguém poderia dizer: na hora que Jesus mais precisava, Deus o desamparou? Outra pessoa poderia dizer: olha, Jesus estava em tanta dor, coitado, ele pensou que Deus havia o desamparado, mas Deus não havia o desamparado. Deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus não estava mentindo e nem ele estava enganado. Deus desamparou Jesus sim naquele momento. Jesus não estava mentindo, ele disse: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Mas eu vou lhe dizer por que Deus o desamparou naquele momento. Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. E Jesus estava cheio dos seus pecados, cheio dos meus pecados. E a Bíblia fala que Deus estava castigando Jesus pelos nossos pecados. Você está entendendo isso? Por isso que a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu único filho. Agora olha só o que Ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor Eibe, então é só eu acreditar que Jesus existe? A Bíblia fala que até os demônios acreditam que Jesus existe. Não é só acreditar que Ele existe. Quando a Bíblia fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a própria Bíblia, no mesmo livro de João, explica o que Deus se refere quando Ele diz: crê em Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, ele explica que crer em Jesus quer dizer receber Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, como dono da sua vida. Não é só aceitar Jesus, acreditar que Ele existe. Os demônios também acreditam que Jesus existe. A gente aceita um cafezinho, a gente aceita Jesus. O que a Bíblia fala não é aceitar Jesus, é receber Jesus como Senhor da sua vida. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. E essa palavra na Bíblia em português está com letra maiúscula, Senhor. Porque no grego é uma palavra que é escrita kurios, que é pronunciado no grego kyrios. Essa palavra no grego, kyrios, é o que os escravos chamavam para os seus donos. É você entregar a sua vida totalmente para Jesus. É como se você estivesse dizendo assim para Jesus: Jesus, até hoje, eu que mandava na minha vida, eu que fazia o que eu bem queria, mas a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, o Senhor é o Senhor absoluto da minha vida. A partir de hoje, estou entregando as rédeas da minha vida nas tuas mãos. E o Senhor, a partir de hoje, é o meu Senhor, o dono da minha vida, o rei da minha vida. Aí ele fala, olha só, Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Uau! Que bom estarmos aqui na casa de paz.